Bem-vindos ao Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Hoje, aqui com o Érico Belém, designer, nosso designer do clube, Sim. né? Que faz todas as nossas publicações, nossas revistas, a gente vai conversar bastante sobre isso. E a Laira Tarden, que é publicitária. E o tema de hoje é, né? Como se posicionar, né, em redes sociais, em publicações, em vídeos, né? Como que a gente se posiciona como profissional? É um suporte, né, que eu gostaria de dar, né, com contribuições de vocês que já trabalham, né, com perfis profissionais, com atividades profissionais, dar umas dicas, né, de como que o profissional pode montar um Instagram bacana, um LinkedIn, ou começar a fazer seus próprios vídeos para oferecer seus serviços, né? Então, queria conhecer um pouquinho de vocês, do Érico e da Lara, conhecer qual que é a formação, qual que é o trabalho que eles atuam hoje. Ok, vou começar então. Eu sou o Érico, eu sou designer da primeira turma da UEL, então quando começou o curso, né? E eu atuo na área então desde 2000, do ano 2000. E estou no CEAL desde 2015, a gente vem construindo aí uma imagem, né, do clube. Parece bem interessante aí, com bastante relevância, né? Estamos crescendo bastante na rede social, quase 7 mil seguidores. No último mês ganhamos mil e poucos, 1.200 seguidores, né? E é bem interessante, né, trabalhar com isso. Também trabalho para o grupo Universal Music, fazendo as capas dos álbuns e tal. Então, assim, a criatividade é algo que precisa tá em tudo, né? Já iniciando, assim, um pouquinho, um toque na questão da rede social, a mudança na comunicação, né, ela fez, com a rede social mesmo, ela fez que todo mundo se tornasse quase que obrigatoriamente um pouco influencer, né? E eu acho que o profissional, às vezes, ele não tem essa desenvoltura. E aí, a gente acho que vai falar um pouco sobre isso, né, Lai? Isso. De dar algumas dicas, porque encontrar a sua verdade ali, né? Tem que ver, tem que respeitar, né, essa questão. Legal. Então, deixo com a Laira para ela se apresentar e... Gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, como você falou, meu nome é Laira, sou publicitária, tenho uma agência Londrina SA, 16 anos no mercado, né? Então, hoje atuo realmente com foco no digital. Mas o mercado mudou tanto que não tem como a gente dividir o que é on e o que é off, né? Então, hoje as empresas, os negócios, eles acabam sendo uma coisa só. Então, principalmente quando você fala, Laira, qual situação você acha que o mercado hoje, né, como que se destacar e etc., eu acho que o principal ponto é a autenticidade. Não, as pessoas se conectam com pessoas. Então, não tem como eu ser uma pessoa no Instagram, no meu LinkedIn, e ser completamente diferente no ao vivo, né? Então, você passar a sua verdade, a sua autenticidade e manter aquela história, né? Então, você precisa, hoje as pessoas se conectam com histórias, então você manter a tua história, a tua verdade faz toda a diferença e faz sim você ter um crescimento, não às vezes tão rápido, mas você tem um crescimento mais duradouro. Bacana. Não dá para você ter seguidores, por exemplo, que você. Aquela coisa que fazia no orgânico bastante, né? Vou seguir um monte de gente que eles vão seguir de volta. Não funciona Uma assim audiência, mais, né? não Fazer funciona. sorteio. É uma coisa que ali a pessoa entra naquele momento e ela não se perpetua ali, né? Então você realmente tem que ali contar histórias que têm a ver com você, dar dicas sobre o seu negócio. Assim, é básico, né? Por que você segue uma pessoa ou uma entidade e tal? Se tem alguma coisa interessante ali para ver. Então você tem que encontrar esse interesse, o que Se manter interessante. se manter interessante. E aí você vai construindo esse público. Então é uma tarefa, não é muito simples, né? Tem que pensar bem sobre isso, assim, na hora que vai fazer. E o design, a publicidade, ele tem um papel importante nisso, né? Porque, assim, essa autenticidade não é algo que eu tiro uma foto de uma planta, daqui a pouco eu tô aqui no podcast, daqui a pouco eu tiro foto de um prato. Não tem mais essa sequência aleatória, tem que ser planejado. E o trabalho de vocês é justamente esse, né? Talvez trazer essa história, trazer essa trilha que a pessoa vai fazendo e se tornando interessante todos os dias, né? Pelo que eu entendo, assim, pouco, todo dia você tem que estar com alguma coisa bacana ali, né? Tem que estar com alguma coisa e você vai. É interessante você construir uma identidade, né? Assim, um ponto. Vamos lembrar de alguns. Pensem aí, né, em alguns Instagrams que vocês podem seguir e tal, que tem alguma coisa que se repete. Ele sabe um jeito de fazer que se repete? Isso é um ponto que cria uma identidade, por exemplo. Entendi. Né? Então, assim, na questão do design, quando você olhar aquele layout ali, é legal que se repita um pouco o jeito do enquadramento da foto, o filtro que usa.
ter algum elemento ali que se mantenha, né? Para você criar uma identidade. Então, esse é um ponto, né, na questão do design. Daqui a pouco eu falo mais Ah, sobre legal. isso. E na questão da publicidade, né? Se eu tenho lá. Vamos falar, por exemplo, do próprio Instagram do Ceal, né? Ele tem uma identidade, ele tem uma cor, ele tem um jeito de postar, ele tem, né, Um um propósito do propósito conteúdo do que vai ser. conteúdo, né? De valorização profissional e tal. Então, assim, dentro da publicidade, daí seria essa questão do conteúdo, né? Como Exato. passar esse conteúdo. E um ponto muito importante que a gente tem que analisar, principalmente quando a gente está falando de profissionais técnicos, é para quem que ele está falando. Ele está falando para o profissional parceiro dele de negócio ou ele está falando para o público dele. Então, pensando, por exemplo, eu sou uma profissional liberal, mas eu tenho meu negócio, eu tenho minha casa, eu vou precisar de um serviço. Eu não entendo sobre ele. Então, a gente precisa ter uma narrativa que a gente chama dentro do marketing tom de voz voltado para com quem eu quero me comunicar. Uhum. Então, eu vejo alguns profissionais liberais que eles trazem termos tão técnicos, eles trazem, às vezes, querem trazer um conteúdo, mas é um conteúdo tão técnico que ele não engaja o público principal, que é o público que vai converter. Uhum. Então, a gente precisa sempre trabalhar o tom de voz com quem eu vou me comunicar estrategicamente e também entender se o que eu quero com aquele conteúdo. Então, durante muito tempo do digital, ouviu muito se falar, você tem que postar todo dia, você tem que aparecer toda hora, você tem. E no final, eu até mudo um pouco essa frase, que o profissional, ele não precisa ser o influenciador, ele precisa ser influente. Uhum. Ele precisa influenciar num tom de influente, ser influente no mercado, ser influente, porque o digital, ele ajuda dentro da publicidade, hoje ele é uma ferramenta, mas se a gente olhar lá atrás, quando não existia, como era feita as vendas? Sim. Era de porta em porta? Era ligação? Era no presencial? Era na indicação? Hoje, o público ele está diferente daquela época, que era só uma indicação. Sim. Ele tem pesquisado mais para fechar um negócio e ele tem olhado sim as redes sociais. Mas mais do que isso, ele está um público mais exigente. Então, ele não só necessariamente ele vai entrar na rede social e vai falar, não, realmente eu vou fechar com essa Vou pessoa. contratar essa Vou pessoa. contratar. Não é Ah, isso. porque ele tem foto bonita, porque ele segue um padrão estético, porque ele se comunica bem. Hoje ele vai olhar, e aí o conteúdo ele tem que trazer essa diversidade, né? Ele tem que ter testemunho, ele tem que ter prova social, que a gente fala, né? De pessoas falando bem sobre o negócio. Ele tem que ter, então, se eu faço um bom trabalho, eu tenho que mostrar o que eu faço. Uhum. E se eu estou começando, é natural você trazer essa originalidade também, de mostrar que você está começando, trazer um benefício. Então, por que eu fecharia com uma pessoa que está começando e não por uma mais experiente? Então, ter uma narrativa, uma construção dentro do digital é a mesma coisa que ter no offline também. Então, eu, Laira, se você me encontrar aqui na academia, no meu trabalho, eu sou a mesma. Então, você trazer isso também para o digital e para o seu trabalho é transparecer e isso faz toda a diferença. A gente pode dizer, então, que é um novo canal de venda. Os outros não se invalidaram, porque acontece muito isso, eu tenho percebido. A pessoa né, se preocupa tanto com aquele padrão, que nem você falou, com o jeito de falar, com a roupa, e daí, naturalmente, quando você encontra com ela, ela não é daquele jeito, né? Ela não se veste daquele jeito, ela não fala, ela não tem lá um texto pronto, né? E às vezes ela está despreparada. Então, o preparo na rede social vem ao longo do preparo também fora, né? Eu atendo empresas muitas vezes que chegam assim, Lara, eu tô cansada, eu não aguento mais, nossa, é um saco. Por quê? Porque seguiu um personagem. Exato. É. E aí, como ele não tem essa autenticidade, assim, não é porque ele não é autêntico, não, porque ele leu muito, ouviu de pessoas que ele tem que ser daquele jeito no digital. E na verdade, não, ele tem que continuar sendo ele. Eu tenho clientes que não gostam de aparecer. Então, tá bom, você não é obrigado a ficar. Laira, eu não gosto de falar olhando para a câmera. Tá tudo bem, você não precisa fazer isso. No final, o que vai vender é o que você faz. Exatamente. Como você faz, né? Então, é um ponto aí que é o nosso papel ajudar, né? Quando o cliente chega com essa demanda, né, de que assim, eu não sou a pessoa que gosta de aparecer. Vou postar meu café todo dia, né? Aí o pessoal de comunicação que ali tem que sugerir alguma coisa. Aí eu acho que fica difícil quando a pessoa não consulta alguém de comunicação, por exemplo. Porque ela vai ficar com todas aqueles gurus falando ali, né, que você tem que fazer isso e tal. Então, assim, se você analisar bem, assim, os influencers mais legais e tudo, eles criaram um jeito deles de construir, né? Então, assim, o mais legal é isso mesmo. Assim, se fosse uma super dica, seria essa, né? Ali você está construindo uma reputação, né? Com as coisas que você faz. O boca a boca ainda é
a indicação. E o que a gente tinha antes, então, de falar digital separado do offline, sabe? As Sei. agências já começam hoje a não trabalhar dessa forma, né? Aham. É assim, muitas agências 360, coisa parecia que ia acabar. Lá, quando começou o digital, ia ter especialidade só do digital, especialidade. E Então, não assim, é um acontece todo, isso. é um todo. É assim, a gente não fica. Complementou. Quando a gente está no Instagram, quando a gente está na rede social, de forma geral, ou no supermercado, tal, é vida. Isso faz parte da vida. Sim. A gente não fica lá, agora eu estou no digital, agora eu estou offline, né? A gente não fica pensando nisso quando consome conteúdos, sabe? A gente simplesmente consome ali, vive, né? Então, assim, tem que tomar um cuidado com isso, às vezes, eu acho, né? A forma de indicar que mudou, na verdade. Assim, antigamente você indicava que trocava só um telefone ou apresentava um endereço. Hoje eu vou te indicar um profissional, eu falo, ó, entra aí no Instagram dele. Que Isso nem aí. você se identifica com aquilo, né? É o novo cartão de É visita, o né? novo. E o cartão de visita tem algumas coisas, né? Lembra? O cartão de visita tem É. algumas coisas, mas que é a mesma coisa, não adianta só ter ali um conteúdo. E um erro importante que eu vou deixar de um jeito diferente do que você falou, é essa coisa, né? Você começa a publicar, por exemplo, eu sou professor, né, e designer e tal. Então, ali, às vezes, eu coloco muita coisa de portfólio. Eu acabo atraindo muitos outros designers Que ficam observando o seu que ficam trabalho. observando. Porque você é professor também. E eu não atraio tanto, talvez, o meu cliente. Para entender. Tá? Então, assim, aí eu tenho que fazer algumas postagens falando de outras coisas, mostrando assim como a comunicação e a identidade visual, uma construção de marca bem feita, muda um negócio. Trazer um conteúdo desse tipo, Claro. né? Como era antes, como era depois, o que a gente fez e tal. Seria um conteúdo que poderia atrair mais clientes, né? Mas aí, naturalmente, por eu ser professor, acaba atraindo muito Deixa eu aluno. perguntar para vocês assim, né? No caso dos nossos associados, né? Engenheiros, arquitetos, agrônomos, né? Eles, às vezes, eles pela impulsividade ou por olhar também outras postagens, né? Eles caem naquelas armadilhas de fazer aquelas brincadeiras e achar que aquilo ali que é o engajamento, né? Fazer uma graça, tipo, cai na caixa d'água. Eu já vi várias coisas técnicas assim, né? Ou cai do telhado e fala, olha, cuida do seu telhado, sabe? Então, assim, você não precisa ter esse tipo de conteúdo, né? O que vocês imaginam hoje, por exemplo, um profissional, um engenheiro, vamos fazer hipoteticamente assim, uma pessoa assim que é um profissional liberal, que atua lá acompanhando obras residenciais, e ele tem lá seus clientes, tem as suas obras acontecendo, né? Então, trabalha de uma maneira como profissional liberal mesmo. O que vocês podem dar de sugestão, né? Você acha que ele faz um vídeo caindo do telhado? Ou ele leva o pedreiro no carrinho de mão? Sabe? Eu acho que todo mundo fica meio perdido nisso. Porque você olha muitas visualizações, e até as visualizações eles são falsas também, né? A pessoa Sim. compra seguidor. Como que vocês orientam quando a pessoa chega assim, perdidona, fazendo esses vídeos engraçados, achando que tá dando tudo certo? Carol, eu escuto muito essa dúvida, né? E às vezes até gente que se perde no caminho falando, eu acho que eu vou fazer essa trend, eu vou fazer isso que tá viral, né? E aí eu sempre pergunto, pra quê? Qual que é o seu objetivo? Nossa, mas aí vai dar um monte de visualizações. Mas é o seu público-alvo? Porque assim, e aí a gente não pode se perder no nosso objetivo principal. Meu objetivo principal hoje, como engenheiro, eu tenho uma empresa de engenharia civil. Qual que é o meu objetivo hoje? É ter mais clientes? Então, se eu estou fazendo um vídeo pulando de um prédio, postando no TikTok, etc., o quanto isso vai me converter num cliente sério, num cliente que vai me pagar o ticket do meu trabalho, um cliente. Então, e aí uma coisa que eu sempre tento analisar, as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho poucos seguidores, eu tenho 200 seguidores. Você já colocou 200 pessoas numa sala para te ouvir? Né? É muita gente. Então, se você tem a chance de falar para 200 pessoas que podem ser seus clientes, ou já são seu cliente, então traga um conteúdo efetivo para aquilo. Esses dias eu tenho trabalhado muito assim, dentro do Instagram da minha empresa. Eu vou postar direcionado para o público que eu quero. Vai ter menos curtida? Vai. Mas eu não preciso de curtida. Eu preciso converter um cliente. Sim. Então, se eu fizer um viral muito engraçado, muito divertido, a pessoa ela vai rir ou ela vai mandar uma mensagem falando: eu queria pedir um orçamento para você que eu estou precisando de você. Boa resposta. Perfeito. Perfeita resposta. E é uma coisa comum na publicidade. Assim, a gente tem campanhas fantásticas que você às vezes não lembra da marca, você lembra do comercial e não lembra mais. É bem nesse sentido, lembrar disso, né? É uma coisa que acontece, assim, que está nos debates publicitários, né? Você às vezes faz muita piada e você vai lembrar da piada, mas não lembra
da marca. É mais ou menos isso, né? Exatamente. É Traduzindo interessante pensar que se você... eu gostei dessa fala toda de falar assim, 200 pessoas, né? Se eu colocasse num auditório aqui, por exemplo, Luciano, que cabe menos que 200, Sim. e elas me ouvissem efetivamente, né? E principalmente o que eu quero converter, né? Então, a gente pode dizer que isso é uma tendência do digital hoje, do off, né? Também uma tendência de você, assim, analisar esse mercado, analisar qual o resultado que você quer daquela campanha. Parece meio óbvio falar disso, né? Eu tô falando e eu mesmo estou falando, mas não me parece óbvio, Ah, sim, começa a cair a né? ficha. Começa a cair a Mas ficha, não, sim. pera lá, se eu quero vender o meu serviço e eu estou lá num canteiro falando, olha, hoje eu tive um problema aqui, mas impermeabilizei, você deveria fazer isso também, minha sugestão, a pessoa vai falar, poxa, esse rapaz ou essa moça, eles entendem desse assunto, né? Tá no dia a dia dele Eu resolver um tô com um problema que pode ser problema, meu, né? eu tô com um problema aqui, eu podia entrar em contato. Então, essa é a receita, na verdade, Exato. né? Eu acho que é muito o que eu tenho estudado, né, e tenho trazido para os meus clientes, parceiros, etc., é a autenticidade. Então, eu vou fazer um viral porque todo mundo está fazendo. O quanto que eu vou me diferenciar disso? Uhum. Se todo mundo está fazendo igual, agora, se eu trago uma realidade, um conteúdo que realmente está acontecendo no dia a dia da minha empresa, do meu negócio, da minha área, né? Eu estou em campo, aconteceu uma demanda, eu compartilho aquilo, isso faz total diferença do que. E aí, assim, não vai ter tanta curtida, porque não vai viralizar, mas eu não preciso. Hoje, as empresas não precisam viralizar, elas precisam de conversão. Então, Entendi. você trazer o conteúdo para uma conversão e não para ter, eu falo que é métrica de ego, Uhum. trazer números. Então, olha lá, nossa, Sim, 11 mil pessoas viram meu conteúdo. Se não teve uma conversão, esquece. Aquilo foi pior do que você fazer um conteúdo que tivesse 20 curtidas, um exato. compartilhamento, do Uma, que uma ou duas conversões de negócios, né? de negócio. Isso vale também para as empresas, né? Porque assim, né, você tem lá grandes construtoras, grandes empresas de projetos elétricos e tal, e você tem uma pequena empresa. Então serve também para empresas, né? Como o próprio clube de engenharia. Você vê, nós temos bastante associados, mas não tem os seguidores, porque o seguidor é recorrente. Ele olha um curso, daí ele participa ali, daqui a pouco ele sai, deixa de, né? E daí você fica Uhum. sempre nesse vai e vem. Você nunca vai ter vários seguidores, você não vai fazer uma trend específica, né? Vai ser só um conteúdo informativo, né? Então as empresas podem trabalhar nesse conteúdo informativo sem se preocupar muito com os seguidores. Vocês acham isso, assim? Acho que sim, né, nesse Eu momento. falo que seguidor não paga conta, que se pagasse, a gente até ia correr atrás, né? Mas como o seguidor não paga conta, você tem que entender o seu propósito. O meu propósito de estar nas redes sociais é o quê? Por exemplo, tem professores que é trazer o engajamento do aluno. Uhum. Então, sim, você vai trazer conteúdos mais divertidos, mais descontraídos, trazer aquele tom de voz mais próximo desse aluno. Faz total sentido. Agora, quando eu estou falando de negócio, o quanto eu estou trabalhando para converter em negócio, do que simplesmente eu virar assim pro Érico, eu tô vendo, olha que engraçado. É Uhum. engraçado, pronto, passei. Porque você está competindo Sim, com outros conteúdos que são Sim. muito mais divertidos. sim. Então, quanto você traz a seriedade que você tem para o seu negócio, mas assim, às vezes é um engenheiro ou é um agrônomo super descontraído, uma arquiteta super Faz parte da divertida. pessoa. Meu, faz Já é o parte, jeito dela, é o né? jeito dela, então traga, porque isso vai te dar mais autenticidade. Mas cuidado com a trend. Se aquilo for trazer só a viralidade, né, que eu vou viralizar, mas o quanto isso vai ser positivo para o meu negócio? Afinal, a gente não vive de curtida e pagar, né? Sim. Então tá, vamos lá. Autenticidade, falar o que você, né? Ser do seu jeitão, vamos dizer assim. Isso não quer dizer coisa mal feita, Isso é né? eu até lembrei daquele bordão, né? Tipo, é melhor feito do que perfeito. É, Sim, porém tem que ter dentro da sua é, autenticidade ali. Então deixa o melhor que você consegue ali, né? sim. Aquele conteúdo. Essa história é legal eu contar, por exemplo, né? Aí dá uma estudada de como você contar isso do jeito mais interessante. Eu acho que esse é o ponto, né? A Mas gente- assim, tecnicamente também, o que que vocês diriam? Assim, eu vejo assim muito vídeo que o áudio está muito ruim, então um microfone Uhum. bom, ou como que vocês trabalham, né? Que vocês devem ter vários atendimentos de grandes empresas, mas atendimentos de profissionais liberais, individuais, ações individuais, né? Como que vocês trabalham? Qual que é o trabalho de vocês? Isso que eu queria, assim, saber. Ó, se eu te pegar como cliente, eu vou fazer assim.
Eu queria entender como que vocês trabalham, né? Faz uma foto profissional, indica ele para, né? Escolhe uma coloração, escolhe uma sequência, no seu caso de design aí que eu venho, Uhum, ver você vem desenvolvendo no seu, até o nosso Clube Cast também, que foi uhum, o Érico que montou, né? Então, vem tudo de um estudo, né, Érico? Como que vocês fazem esse estudo e quais as orientações iniciais que vocês dão assim para o cliente de vocês? uhum. Deixa eu falar, vou falar um pouquinho do CEAL, para Legal. gente pontuar isso, né? Então você pega ali o nosso Instagram, a gente tem momentos diferentes. Às vezes a gente está falando de uma notícia. Tem uma notícia. Então tem um layout a gente tem alguns elementos que se repetem, né? A cor azul, que a gente tem 2 tons de azul, tem Uhum. uma tipografia, uma letra ali que se repete também, e um layout para aquela notícia. Aí quando a gente vai falar de cursos, o layout ele muda um pouquinho, mas mantém a letra, né? Mantém a marca, enfim, alguns detalhes ali. Só que você bate o olho e você percebe que é um conteúdo diferente, notícia e Sim. curso. Uma questão que aconteceu nos cursos, por exemplo, que trouxe muitos seguidores pra gente, porque por si só já é legal, né? Sim. Você compartilhar um curso. Então você conhece um outro engenheiro, uma outra engenheira que também gosta daquele assunto, vou mandar para ele ali. Então, isso meio que, entre aspas, assim, a gente impulsionou. Foi um que trouxe, assim, a gente impulsionou, que eu acho que é outro ponto que a gente fala daqui a pouco, né? Sim. Que antes a gente postava e chegava para muitas pessoas. Depois isso diminuiu, agora voltou um pouco a ter essa relevância, assim, sem você impulsionar nada. Então, Uhum. assim, impulsionar realmente faz uma diferença. Tem um conteúdo legal e uma verba ali, um valor. Então, no céu é recente isso. Essa questão de Certo. impulsionar. Então, assim, é uma coisa que eu vejo muita gente reclamando, que assim, eu postei e ninguém viu. Realmente isso, acho que até a Laila tem mais propriedade para falar do que eu, né? Acontece mesmo. Aquelas pessoas que estão te seguindo, elas quase às vezes não entram no seu Instagram, não te procuram, então você vai ficando na fila para trás. Então, um Entendi. impulsionamento é importante. Eu vejo muito no CEAL isso, né? A gente divulga, às vezes, várias coisas, uma informação várias vezes, mais de uma postagem de forma diferente, às vezes é vídeo, às vezes é uma postagem estática, e há muitos falando, mas eu não vi, porque a gente postou, né? Não fez um Sim. impulsionamento. Então, nos cursos, a gente tem Feito um valor impulsionamento. agora do fomento que a gente consegue impulsionar. Então, isso fez assim a gente aparecer para muitos lugares. Então, aquele conteúdo já é interessante, com esse valor aí você chega para muita gente. Inclusive, teve gente de Portugal e de Moçambique fazendo Pois é. cursos híbridos nossos, né? A gente Então, falou sobre isso é, hoje. então isso foi bem legal. Então, para fechar a questão da identidade, né? A gente acho que assim, tudo hoje tem uma marca, então acho que é legal ter um jeito de você escrever o teu nome, se você for um profissional liberal ali. Uhum. Talvez não necessariamente no início não precisa ser realmente uma marca, né? Aquela marca construída. Se você não tem ali aquele, né, como contar com um profissional para isso e tal, mas assim, repetir a letra que você escreve, por exemplo, já ajuda, né? E se é isso, às vezes mais descontraído, talvez aquela marca é um pouco mais despojada. Você é mais sério, fazer alguma coisa que combina com aquilo, sabe? E esse tom de voz mesmo, que essa identidade visual ali tem que casar, né? Legal. E assim, essa questão de tipografia, coloração, esse posicionamento, por exemplo, que você faz no que é uma reportagem, o que que é um curso, o que que é uma notícia específica, o que que é uma premiação, É, que a gente recebeu vários, né? Então, assim, sim. são momentos ali que a entidade está vendo e você vai mantendo uma sequência, né? E é isso, e vai educando o público quando ele olha ali e já percebe que é uma É como notícia, é um notícia. curso. Então Aham. isso vai educando quem sempre tá vendo a gente, né? Que a gente tem Legal. um engajamento legal, assim, bem assim construído no sentido de pessoas que realmente consomem, que estão vendo os associados, né? Nosso principal Claro, público são os claro. associados. E a gente percebe que muda, assim, né? Uma coisa, só uma curiosidade, assim, quando a gente posta foto, um carrossel de fotos no CEAL com vocês, Uhum. né, com vocês ali, dá um engajamento muito bom, por exemplo. E às vezes um vídeo não dá tanto para nós, que meio que seria ao contrário do que a Do que em regra geral. fala, sabe? Mas eu acho que é isso, né? As pessoas se verem ali, e Pessoas vendo aí pessoas fazendo alguma coisa, e né? E o manda mais pro outro. interessante é tudo isso que a gente está falando de ter autenticidade, de ser real. Quando a gente traz Uhum. isso
né? É. Eu sei que os bancos de imagem estão aí, ajudam a gente em muitos Aham. conteúdos, mas quanto mais a realidade a gente traz, quem tá por trás do real? Quem são essas pessoas? Aham. Aí as pessoas vão se Sim. identificando, né? É o real, ele vai engajar mais mesmo. Entendi. E assim, vocês acham que o Instagram e todas essas redes sociais, então elas ficam toda hora mudando essas métricas, todo mundo tem que ficar estudando toda hora, Sim. como que você, né, principalmente trabalha em relação a isso? É. Bom, as métricas, as redes sociais, elas oscilam, né? Então, pode ser que daqui 2 anos surja uma nova rede social. Hum. Mas os negócios que vão se manter são aqueles negócios que têm estratégia. Uhum. Então, minha estratégia, fazer uma estratégia, ter um planejamento e seguir ele, são os negócios que vão fluir mais. Independente do modelo, aí entra sempre a gente pensar em como fazer, né? Se a gente utiliza aquele conteúdo como carrossel, como Reels, né? Que são os vídeos, ou eu faço isso para o LinkedIn e etc. De qualquer forma, no final, é sempre entender para quem eu estou falando e Uhum. como eu quero que a pessoa me olhe, né? Então, isso não é só também para o digital, Uhum. isso é na vida, né? Então, assim, como está sendo a minha postura e aquilo, quem é visto é lembrado. Então, as redes sociais vão alterar métricas, etc., mas você tendo um investimento com o propósito de conversão e não ganho de seguidores, as entregas elas vão acontecerem. Quando a gente faz um conteúdo e ninguém curte, ninguém interage, e se a sua rede social é voltada para aquilo, você não comunicou com aquelas pessoas. Então, o erro está em você, não na métrica. É verdade. É Então, verdade. se eu não conseguir atingir o público que eu queria, o erro está no meu conteúdo. Uhum. Porque, assim, as redes sociais, elas vão querer entregar. Elas vão querer que as pessoas fiquem mais tempo, elas vão querer que as pessoas realmente fazem Rolem trocas, mais, né? que rolem mais, que fiquem mais tempo. Então, ela vai entregar. Ela não é um inimigo da gente. Tá. Ela é realmente ela é um parceiro. É. Então, se o conteúdo ele não está entregando, o problema está no conteúdo. Você não está chegando nas pessoas certas através daquela Ou mensagem que aquelas você queria pessoas não passar. querem aquele conteúdo ali. Eu até falo que perder seguidores é bom. Porque Aham. se a pessoa tá parando de te seguir, se você tá trazendo conteúdo técnico, tá ótimo. Você vai funilar cada vez mais a sua comunidade, né? Que hoje em Uhum. dia a gente não só segue por seguir, hoje a gente segue uma marca que a gente gosta. Então, se você segue, você quer ver o conteúdo daquela pessoa ou daquele negócio, gente, faz total sentido. Então, se eu paro de seguir, diz muito sobre, tá fazendo sentido para mim. Uhum. Então, ou você avalia o seu conteúdo, ou se realmente você está funilando cada vez mais o seu engajamento numa comunidade. Bacana. O ponto hoje alto é essa coisa da comunidade, né? Pessoas que estão dispostas a falar sobre você, de defender, assim, né? Uhum. Tipo, o CEAL é legal, sabe? Mas vai lá no Entendi. CEAL, a gente busca sempre mais associados, Entra lá né? no Instagram, vê lá o que Vê lá o que tá aconteceu. acontecendo ali. Hoje a gente sabe que se a gente acompanha o Instagram do CEAL, a gente tá vendo o que tá acontecendo agora, né? No CEAL. Então isso se você quer entender um pouquinho, é só seguir que você vai entender um pouquinho. É um primeiro passo ali. Então isso é interessante. Para falar um pouquinho dessa questão das métricas, assim, nem vou entrar em detalhes, mas assim, sabe aquela coisa, nada é tão óbvio que não precisa ser dito, né? Exato. Tem um detalhe, assim, que assim, ó, que é a vida, que a gente volta para a vida, né? Então, assim, tem uma pessoa que eu conheço que é muito ansiosa, por exemplo. Aí ela faz um conteúdo ali, aí ela quer postar naquele mesmo dia, e às vezes já é 10h30 da noite. Aí, assim, não vai postar, né? Espera no outro dia, sabe? Sei. Entendeu? Porque realmente ali, naquele horário, 11 horas, né? Tipo, sei Já não lá, vai ter. até depois das 8 já é difícil, né? Não faz, a não ser que seja uma coisa muito, sei lá, uma coisa que faz sentido especificamente para alguma coisa, algum público ali, né? Uhum. Não sei, né? Mas Tipo, eu assim, estou aqui agora, né? mas tem isso. Então, assim, Uhum. tem hora, assim, uma coisa que tem a ver com a métrica, que é assim, o horário. Então, assim, é uma coisa que faz sentido. O Né? horário Você, faz o sentido, horário né? faz Aquela coisa sentido. de postar de manhã, postar. E é meio que uma análise ali de cada empresa, cada Instagram tem uma historinha, que tem como verificar isso, né? O horário Isso, que. você olhar ali qual é o pico de pessoas que ficam mais na sua rede social. Então, se eu tô vendo que as pessoas engajam mais às 11, eu posso ali perto. Então, assim, é realmente um objetivo de trazer mais a atenção das pessoas que eu quero atrair. Você tem uma estratégiazinha aí, né? Sim. Então, assim, dependendo realmente, se você postar muito tarde, aí às vezes você tem um conteúdo super legal, você tá queimando, né? Espera por outro dia.
Entendi. tal, né? Porque existe uma entrega para o seguidor, mas tem uma amplitude para entrega para não seguidores, né? A partir do momento que você tem um horário, que você tem uma estratégia. É isso mesmo, Então, né? é essa métrica que vem mudando. Que assim, você entregar para os outros, né? Entregar para quem não te segue. É o tempo de saúde, É. né? A gente fala que é o tempo de saúde daquele conteúdo, né? Então, existia um momento que o Instagram, tudo que postava aparecia para todo mundo. Agora ele vê de acordo com o algoritmo de interesse, né? Então, se eu tô reformando a minha casa, é natural que eu procure produtos relacionados a isso. A reforma, e etc. Então, logo ele vai aparecer. Se eu tiver daí um anúncio pago, né? Então, se eu sou uma arquiteta e estou fazendo o anúncio dos meus trabalhos, é natural que o tráfego pago, né? Os anúncios começam a aparecer para mim, Claro. de engenheiro, de Uhum. arquiteto, daí tudo relacionado à construção. Então, é importante sempre você delegar o investimento do seu negócio para você atrair realmente aquele público, porque hoje tudo que a gente faz na rede social, inclusive, se eu estou aqui, ele marca minha localização. É metrificado, tá lá salvo. Então, ó, eu vi que a Laira procurou mesa, cadeira, ela procurou Tapete, tinta, tinta. tá lá no Pinterest, que é uma outra rede social que precisa ser muito mais explorada do que é hoje, principalmente no ramo aí de engenharia e arquitetura. Estou lá, estou pesquisando, estou fazendo meu conteúdo, estou salvando o conteúdo. Ai, gostei do banheiro, gostei, né, da hidráulica, disso. Automaticamente começa a aparecer. Automaticamente ele entende e fala assim: opa, quem aqui está anunciando? Calma aí, que a Laira, ela é um público, e ele vai começar a entregar. E aí, natural que se for um bom conteúdo, se for algo atrativo, e é fácil, né? Hoje a gente aperta um botão, a gente manda uma mensagem. Verdade. Agora a pergunta: e o IA? E a inteligência artificial na publicidade, nos vídeos, né? Aqueles vídeos que a gente recebe com aquela fala, né? Ainda não tá boa, mas vai ficar, Vai ficar, né? vai ficar. Os anúncios, né? Você usar o próprio chat, pegar um prompt, né? Montar uma publicidade de uma loja, de um tal, né? Você pegar e escrever lá. Vocês trabalham com isso? Vocês têm usado isso como suporte? E como que vocês enxergam isso no mercado em geral, assim, de design, de publicidade? Ele tem a agregar muito, né? Eu acredito, né? Sim. Mas como que vocês têm trabalhado em relação a isso? Primeiro ponto, assim, é pensar como uma ferramenta, né? Claro. E aí volta Não é substituir. e Não volta é na disso, autenticidade, na verdade ali. Porque assim, se você pensar só no prompt, por exemplo, você põe ali e ele vai repetir aquele jeito, então vai ficar todo mundo igual, né? Igual eu brinco com os meus alunos, né? Que aí eu sou designer, o Canva é uma ferramenta importante hoje para todos, né? Para todos, mas eu não uso o Canva. Você não vai pegar o modelo e colocar ali. Mas assim, ajuda, né? mas ajuda muito e você aprende e assim, não sou contra não, tá, gente? Né? Claro. Ajuda muito, por exemplo, é muito mais fácil ensinar design para uma pessoa que mexeu no Canva lá desde os 10 anos de idade, por exemplo, ela vai ser muito mais, né, ela vai entender, nossa, isso faz sentido agora, do que uma pessoa, né, que, enfim, nunca viu nada e tal, então assim, vai educando visualmente. Uma estética, né? Vai educando visualmente. O ponto é que, às vezes, você pode usar um layout que o seu concorrente usou. Né? Então, assim, esse é o ponto, né? É igual aquela coisa, você tá no supermercado e o supermercado ali coloca o rádio em vez de colocar uma trilha sonora dele. Aí, às vezes, você pode escutar naquele momento uma oferta do concorrente. É meio que isso que acontece, né? Esse é o risco, assim. Então, por isso que a gente volta... Por isso, assim, pensar na IA como uma ferramenta que pode ajudar muito, por exemplo, nessa coisa da legenda, de melhorar o áudio, de tratar a foto de um jeito mais interessante ali, que você não conseguiria, você não... Enfim, para realmente agilizar ali, né? Para ficar um conteúdo, às vezes, mais interessante, bonito e tal. Nesse sentido, e tomar cuidado de começar a ficar muito clichê, assim, igual a todos. Sim. E aí a gente, como profissional, a gente pensa mesmo como uma ferramenta, né? Você vai falar a tua visão aí, como uma ferramenta ali que vai somar e com certeza vai evoluir muito ainda, vai mudar a área mais do que já está mudando, né? Vai agilizar muitos processos, tipo, hoje com um computador e enfim, hoje até eu uso muito o software da Adobe, né? O Photoshop e tal. A IA tá lá dentro, ela tá entrando assim, tudo, então assim, agiliza muito, né? Um recorte de imagem, completar uma cena. Então, às vezes, aquele tempo que a gente demorava, fica tudo mais rápido, mas o que vale sempre vai ser a ideia, né? Com certeza, A estratégia e tal. O que eu falo muito, a inteligência artificial ela não vai substituir, mas ela ajuda a acelerar.
Então, acelera processos, acelera às vezes, um corte de imagem, acelera, às vezes, um texto que eu preciso redigir para o meu site. Tudo isso, ela vai acelerar, ela vai ajudar os negócios a acelerarem, mas ela não substitui. Ela não substitui a nossa inteligência. Então, sem o meu prompt, sem ali a minha autenticidade naquele texto, então tem várias coisas que eu daria de dica, assim, escreva como se fosse eu. Porque tudo que você está escrevendo ali no chat, por exemplo, ele está pegando exatamente como você fala, que você pesquisa e tal. Então, quando você traz também essa autenticidade para a inteligência artificial, faz total diferença. Então, eu sou super a favor de usar, mas desde que a gente usa com inteligência. Inteligência artificial ela precisa ser utilizada com inteligência. É verdade, ela não vai substituir, né? Eu queria que cada um de vocês desse uma diquinha, assim, para a gente até finalizar aqui, já agradecendo, mas uma diquinha básica, assim, para cada um que está ali começando profissionalmente. Vocês sabem que a gente tem um grupo aqui que chama CEAL Jovem, que são recém-formados ou pessoas que ainda estão nas últimas séries ali dos cursos, né, que são regidos pelo sistema Confea-CREA. E às vezes ele tá ali numa rede social bem, sabe aqueles e-mails, né? Que tem aquele e-mail bem assim, Cheio de Naruto, não underline. sei o que lá, né? Ele ainda tá lá na Nossa, faculdade com sim. aquele e-mail, né? Então, aquela dica assim, profissional mesmo, ou aquele Instagram que tava ali, tem uma foto de um churrasco, tem uma foto de um. Né? E também, principalmente, que assim, nós aqui, eu não, né? Sou mais velha que vocês, mas o que eu tenho observado nas redes sociais, principalmente dos mais jovens, é que eles não aparecem em nada. Ele tem a rede social, não tem nenhuma postagem, eles apagam tudo. Daí tem só um destaque ou outro que geralmente não aparece o rosto dele. E agora ele está vindo para uma carreira profissional. Ele está saindo da adolescência para a pré-adolescência, ele precisa trabalhar, ele precisa se mostrar, né? E eles têm uma tendência a não mostrar nada, né? Diferente ali da minha geração, por exemplo, que já entendeu a importância. É um fenômeno novo isso, tá? Eu tenho um filho de 14 anos, né? Eu E ele também. começa agora a postar alguma coisa ali e tal. Então, infelizmente, assim, a rede social acabou que a gente se compara muito. E eles estão, é isso que está pegando, assim, vamos dizer, né? Uhum. Eles estão muito inseguros. Normalmente é isso, a imagem. É que assim, isso, essa foto minha, eu falar, não vou me achar ridículo, não vou me achar. Sabe, estamos nesse Sei. nível, assim, e é velado às vezes, não se fala muito entre eles mesmos sobre isso. Simplesmente eles ficam ali, todos assim, na defensiva, né? Vamos dizer assim, de ficar mais ali para observar os outros, mas não me comprometo, não me. Eles têm essa tendência, e tem uns outros de uma tendência mesmo de ficar off mesmo, de não É. quero viver outras coisas e tal. São dois fenômenos aí juntos, sabe? E assim, uma angústia mesmo deles se compararem com a imagem do outro, o jeito que o outro fala, ver aquele profissional ali que já tem, né? E às vezes o profissional tem 5 anos, assim, a gente fica bom com, sei lá, com 10, 15 anos, né, de mercado, tá, gente? A gente fica bom muito depois do tempo que a gente se forma. Não tem É uma problema, né? construção, Não- Errando e aprendendo, é, né? Ninguém faz certo o tempo Como todo. que vai ficar, né? Se eles tiverem tanta vergonha assim, né? Vai existir? Vai continuar existindo, né? Eu fico pensando isso também. Também tenho filhos nessa idade. Se entrar no Instagram deles, não tem foto de nada. aham. E eles vão ser profissionais daqui a 3, 4 anos, né? E isso eu acho que hoje as empresas estão com essa dificuldade também, né? A comunicação interna, a Laira já me contou às vezes que, né, tem vários estagiários e tal, né, que eu indico e tudo, mas às vezes tem aquele que não se conecta com a equipe, né? Não conversa, não e acaba prejudicando profissionalmente mesmo, porque não tem aquela troca. E aí, às vezes, fica distante, o trabalho fica frio, né? A gente tem que emocionar muito quem constrói a imagem, né? Claro. Tem que estar sempre ali construindo. Então, isso é relevante mesmo. Tem que, assim, eu acho que vamos nessa dica, então, né? Buscar a sua verdade. Então, se você é tímido, ok, Não beleza. precisa ser postando todo dia, É, mas ter algo, né? mas pense que você precisa trabalhar em equipe. Você vai ter que somar com outras pessoas. Então, não tem como fugir dessa vida social, assim, nesse nível, né? Talvez começar com pequenas atividades que você está fazendo no dia a dia ali, né? Ou começar a deixar um conteúdo estático como se fosse uma vitrine. Então, se eu quero te contratar, eu entrar no teu Instagram, eu vou entender exatamente o que você faz. Ai, Laira, mas eu posto minha vida pessoal e tal. E dependendo de onde você faz, não tem certo ou errado nisso. Uhum. Mas na sua biografia, tem ali explicando quem você é, a sua formação, o que você faz, tem ali os serviços que você oferece, tem com quem você pode, eu posso te encontrar, então tem um telefone, tem um e-mail, tem por onde eu te procuro. Então, ter essas informações mínimas, eu falo assim,
Você precisa explicar o que você faz para sua avó. Ela entendeu? Boa. Como que você explicou para ela? Ela entendeu? Fez sentido? É exatamente isso que tem que ter na sua biografia do Instagram. Então, é algo simples, objetivo e que transpareça o que você faz. Laira, eu não gosto de aparecer. Eu acho que a vida, o trabalho, o mercado, a rede social, ela vai ensinar. Sim. Se você quiser crescer profissionalmente, aquilo lá vai acontecer naturalmente. Às vezes não no início, mas uma hora vai ter que ter, Vai né? ter que ter. E aí a vida vai ensinar, a vida de rede social. Você vai ver, muitas vezes, um profissional não tão capacitado igual você, mas que ele entrega conteúdo, ele tá ali no dia a dia, ele acertou ali o conteúdo dele, ele vai estar vendendo muito mais que você. É verdade. E aí você vai ter que equilibrar, que isso acontece em qualquer área. Então você vai ter que chegar ao seu equilíbrio ali e também se você se desafiar, né? Que eu acho que empreender é um eterno desafio, então você costuma a se desafiar e evoluir com aquilo. Gente, eu adorei esse papo. Ah, Foi eu também. muito legal, porque assim, na verdade, deu muitas dicas importantes e desmistifica um pouco essa questão de você copiar dos outros, né? Tem que Copiar postar os toda outros. hora. É, postar toda hora, copiar os outros, fazer uma dancinha, né? Ou viralizar em alguma coisa, ou seguir um caminho assim que não tem a ver com você, né? É, assim, ó, lembrar que a caneta Bic vende ainda, né, muito, É, é uma coisa assim, não tem uma inovação ali, nada, é um bem feito, sabe, é. o básico bem feito, o pão francês naquela padaria que você sempre vai, também, né, o pão francês é feito do mesmo jeito, mas não, dessa padaria é diferente, então, aquele conteúdo é interessante pra mim, tem a verdade ali do que você fala, então eu acho que tem a ver com isso, sabe, porque hoje tem muita essa onda também, né, tem que ser diferente, tem que ser inovador, a coisa do todo mundo tem que ser descontraído, E não é e assim, não as é pessoas assim. são diferentes, Não é né? assim, é isso. É isso aí, obrigada, gente. Eu queria Obrigada. agradecer a Laira, o Érico por terem participado aqui do nosso podcast. E esse foi o podcast do Clubecast, do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. E aguarde os próximos episódios.